Pessoal, então eu vou começar a aula falando um pouquinho da nossa prova. Vou ler as questões e mostrar as respostas, falar as respostas, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, daí quiser fazer alguma pergunta, tá? E dessa prova eu já até mandei, né, a correção para vocês, já viram as notas. E mais tarde eu vou mandar de conforto ergonômico também, tá? Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Pessoal, então a primeira questão que vocês tinham lá dizia que a luz, ou radiação visível, é energia capaz de excitar o sistema humano olho-cérebro, produzindo diretamente uma sensação visual. Sobre estes conceitos, relacione cada... Ai, gente, agora que eu vi que ficou errado ali, né? Não era de relacionar. Mas tudo bem, né? Mas era para assinalar a alternativa incorreta. Então, a luz passa através dos sólidos, líquidos ou gasosos, porém, propaga-se de maneira mais eficiente no vácuo, pois é uma onda eletromagnética. Então, essa daqui, ela estava certinha, né? A luz, ela se propaga através dos sólidos, ela se propaga através do líquido, do gás, mas por ela ser uma onda eletromagnética, diferente lá da onda do som, né? A luz, ela se propaga mesmo que não tenha um meio material para sua propagação. E dessa forma, ela vai se propagar ainda melhor, né? Nesse meio, o vácuo, né? Que não tem nada para absorver a luz, porque quando ela passa pelo ar, quando ela passa pelo vidro, né, uma parte dela é absorvida por essa matéria. E no caso do vácuo, daí não tem nada para absorver a luz. A letra B. Numa extremidade do espectro, encontram-se as ondas de rádio, que são de baixa frequência, enquanto na outra ponta estão os raios gama e raio-x, que são os de alta frequência, pois a onda eletromagnética possui diferentes comprimentos de onda. Então, isso está correto, né? A gente viu lá nas propriedades da luz que a gente tem diversos nomes, né, para cada pedacinho ali da radiação. Uma parte dela vai ser a luz, mas a gente tem, né, para cada frequência, um tipo de radiação. E aí as ondas de rádio, né, são as de mais baixa frequência, os raios gama, raio-x, alta frequência. A letra C. O sistema olho-cérebro é capaz de perceber a luz e discriminar diferentes cores, pois cada comprimento de onda produz uma sensação de cor. Então, nós vimos... Deixa eu só fechar aqui. Então, nós vimos que as cores, né, elas vão ter diferentes comprimentos de onda. E dessa forma que o nosso olho consegue identificar que são cores diferentes. Então, essa também está certinha. A letra D, os equipamentos de visão noturna ampliam a radiação infravermelha e tornam visível o que está escondido na escuridão. Essa também está certo, né? Os equipamentos, eles percebem o calor das pessoas, né? Que tem ali passando na frente do equipamento. E a última, as ondas de ultravioleta possuem mais energia do que a luz, já que as radiações deste comprimento de onda são percebidas em forma de calor. Então, essa daqui era a nossa alternativa incorreta, né? Por quê? A radiação ultravioleta, ela não é percebida em forma de calor. A que é percebida em forma de calor é o infravermelho. Então, aqui a letra E era a nossa resposta incorreta. Professora. Oi. Daí, na minha questão, eu marquei essa, só que daí constou como que eu tinha errado. Ah, é? Eu vou dar uma olhadinha lá. Tá com... Acho que vale... Tá assim, 0 de 5, né? Aham. Aí tá 0. Eu vou olhar, que às vezes... pode ser que eu não tinha marcado a alternativa correta antes. Eu Tá. vou olhar lá, daí eu envio novamente para vocês as notas, tá? Beleza. Pra mim também tá, hein? Então deve ser isso. Eu devo ter esquecido de marcar a hora que eu fiz a pergunta, a resposta certa, daí ficou todo mundo com 0. Mas eu vou arrumar lá, tá?
Beleza, obrigada. Aí na questão 2. Com relação ao conteúdo de iluminação natural, aberturas laterais e zenitais, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. A primeira dizia que o ofuscamento não necessariamente diminui com a redução do tamanho da janela, já que ele também ocorre na janela pequena pelo contraste entre a visão da abóbada e o entorno. Essa daqui está correta, né? Nós vimos que nós temos ofuscamento por dois motivos. Ou por uma grande quantidade de luz, que é a saturação, ou por um contraste muito grande. Então, na janela muito pequena, isso acontece por contraste, né? Então, às vezes eu achar que eu vou diminuir a janela e vou evitar que aconteça o ofuscamento, né? Pode não funcionar. Então, essa daqui estava certa. A 2. Com relação a espaços de grandes dimensões, inclusive em altura, a utilização de luz natural lateral é a estratégia de projeto mais adequada, por serem estas áreas normalmente destinadas a funções laborativas, produtivas, que exigem boa uniformidade e quantidade de luz. Essa aqui estava errada, né? Por causa desse pedacinho aqui. Então, a luz natural zenital, que seria mais indicada para ambientes que são de grandes dimensões, que são laborativos, que precisam de boa uniformidade, porque a luz lateral, ela é, né, a principal característica é a desuniformidade. Então, a gente, essa daqui fica errada. E a última, a iluminação zenital permite uma iluminação muito mais uniforme do que a obtida com aberturas laterais, uma vez que, em geral, as aberturas estão uniformemente distribuídas pela área da cobertura e têm suas projeções paralelas ao plano de trabalho. Então, aqui a 1 e a 3 estão corretas. Essa daqui apareceu, gente? Que estava certo lá ou não? Essa sim, prof. Essa sim, prof. Então eu devo ter esquecido de marcar aquela lá mesmo. Prof, mas a projeção ela não é perpendicular ao plano de trabalho? Não, ela é paralela. Eles ficam como se fosse a luminária e o plano de trabalho. Ah, tá. Ah, eu entendi. A luz, ela vem perpendicular, entendeu? Mas até tá num slide escrito igualzinho ali no... Igualzinho essa alternativa. Que é uma das características positivas da iluminação zenital, que é essa projeção paralela. Aí na questão 3. Existem vários tipos de iluminação zenital de acordo com o formato da abertura, que são os sheds, lanternins, tetos de dupla inclinação e os domos, clarabóias ou cúpulas. Sobre estes tipos de abertura, analise as afirmativas abaixo. A primeira, os sheds têm apenas uma abertura vertical. Em climas mais frios, podemos utilizar uma estratégia na orientação deste elemento nas latitudes de 24 a 32 graus sul, que consiste em deixar entrar radiação direta no inverno e impedir no verão. Para conseguir este resultado, devemos orientar a abertura para a fachada norte. Gente, essa daqui, eu vi lá que bastante gente acabou errando essa primeira. Por quê? Aqui a gente tinha que dar uma analisadinha, né? Só puxar ela na nossa memória, a carta solar. Então, o que eu coloquei aqui? Foi uma coisa que eu expliquei nessa aula que eu dei aqui sobre shed, que se eu quiser, né, ter essa entrada de sol no inverno, eu posso virar o shed para o norte, né? Então, a gente tem que pensar lá. Nessa latitude sul, né, para eu ter entrada de sol no norte, no inverno, né, ela precisa estar voltada para o norte, tá? Então, nesse caso, para climas mais frios, né, a gente pode voltar para norte. Aí essa aqui está correta. E nas latitudes de 24 a 32 graus sul, em climas mais quentes, daí o shed terá melhor desempenho quando orientado a sul. Enquanto nas latitudes de 0 a 24 graus sul, né, que é da nossa latitude para cima, para qualquer orientação, deverá ser tomada as devidas precauções contra a luz solar direta, que são os climas mais quentes, né? Então, a 2 também estava correta. Aí na 3, nos átrios,
a luz do sol é levada através de várias reflexões, através de canais verticais, até as áreas dos pavimentos inferiores, onde o acesso de luz é difícil ou inexistente. Então, esse daqui não é a definição de átrio, né? O átrio é aquele espaço central que a gente tem no edifício, que vai ter uma entrada de luz, né? E vai iluminar todos os pavimentos que tem ali de maneira direta, né? No caso aqui, são os dutos de luz, né? Que a gente tem a entrada de luz através de reflexão. Então, essa aqui estava errada. E a última, os lanternins caracterizam-se por duas aberturas iluminantes opostas, cuja melhor orientação é leste-oeste. Essa daqui também estava errada. A melhor orientação para os lanternins é norte-sul, né? Assim como os sheds que a gente viu aqui, geralmente ou a gente volta para norte ou para sul. É mais fácil da gente fazer a proteção, né? E na fachada sul nós temos uma pouca quantidade de insolação. Então, apenas a 1 e a 2 estavam corretas. A questão 4. A característica marcante da iluminação natural lateral é a desuniformidade. Leia as afirmações a seguir com relação à estratégia para amenizar esta situação. Então, aqui falava sobre os tipos de janelas, né? A primeira, as janelas mais altas melhoram a desuniformidade, pois alcançam uma maior profundidade na distribuição da luz natural. A localização da borda superior da janela bem próxima ao forro incrementa a superfície refletora do mesmo. Essa daqui estava certinha, né? A gente viu lá. Quanto mais alta for a janela, mais distante ela vai atingir, né, com a luz e, consequentemente, vai ficar mais uniforme. E o teto é a nossa principal superfície de reflexão. Então, quanto mais perto estiver do teto, melhor. A 2. Em situações com janelas em paredes adjacentes, a segunda janela melhora a uniformidade se for instalada distante da primeira. Essa daqui também estava correta, né? Então, em paredes adjacentes, é quando a gente tem lá nas paredes, né, que se encontram ali 90 graus. Então, a primeira janela, né, a janela principal, ela vai atingir até uma certa distância, e aí eu coloco essa segunda janela lá bem distante, né, para ela atingir nessa área que a primeira janela já não é muito eficiente. Nossa, você está fazendo um barulho meio estranho aqui. Oi, gente. Aí a questão 3. Janelas altas e estreitas devem estar bem próximas. Assim, a distribuição será melhor, mais uniforme e atingindo uma maior área útil no plano horizontal. Então, nós vimos que quando a gente tem janelinhas estreitas, né, a gente não deve deixar um espaço muito grande entre elas, senão a gente fica com aquela luz e sombra, né? Então, aqui nessa questão, todas as alternativas estão corretas, né? A letra A. Depois, na questão 5, a figura a seguir mostra as curvas Zolux de um determinado ambiente. Explique o que representam estas curvas e qual unidade de medida é utilizada. Então, essas curvas, elas representam pontos que têm a mesma quantidade de iluminação, né, que têm a mesma quantidade de lux, de iluminância, né? E, geralmente, a unidade de medida utilizada aqui para as curvas Zolux é a porcentagem, né, que é a contribuição de iluminação natural. Então, a contribuição, né, aqui mais perto da janela é uma, e conforme a gente vai se afastando da janela, a contribuição vai diminuindo. Então, são áreas que têm o mesmo nível de iluminação. Depois, na questão 6, o método de medições é descrito na NBR 15215 e foi realizado em sala de aula. Sala não, né? Em relação a este método, responda as questões levando em consideração que temos uma sala de 9 metros de comprimento por 6 metros de largura e cujos planos de trabalho medem 0,75 metros e a verga da janela é de 3,75 metros do piso. Então, a gente tem lá, né, a nossa formulazinha do K, né? O K vai ser comprimento vezes largura, dividido pelo pé direito útil, né, que é 3,75
menos 0,75, que vai multiplicar o comprimento mais a largura. Vou fazer a continha aqui com vocês. Deixa eu abrir a calculadora. Então, vamos lá. O nosso comprimento era 9 vezes 6, né, que é a nossa largura. E a gente vai dividir isso, né, 54 por... Vamos abrir parênteses de novo. 3,75 menos 0,75. E vai multiplicar 9 mais 6. Então, aqui a gente tem 1,2, que é o nosso valor do K. Então, o K está entre 1 e 2. Quando o K está entre 1 e 2, a gente vai ter lá o valor de K de 16 pontos, certo? Então, a resposta da letra A aqui, né, pelo cálculo do valor de K, quantos pontos no mínimo precisam ser medidos nesta sala? Então, são 16 pontos, tá? E aí, depois a gente tinha aqui na letra B dividir a sala em áreas próximas de um quadrado. E aí, quantos pontos no mínimo precisarão ser medidos? Justifique a sua resposta. Então, no caso aqui, eu considerei correto quem colocou 24 pontos, que é uma malha de 6 por 4, né? Daí 9 dividido por 6 dá 1,5. E 6 dividido por 4 também dá 1,5, que seria o quadradinho perfeito, tá? Então, 24 pontos. Mas eu acho que teve algumas pessoas que colocaram 20 pontos, se eu não me engano, que daí 9 dividido por 5 dá 1,8 e 6 dividido por 4 dá 1,5. Eu acho que foi isso. Eu considerei correto também, porque fica bem próximo de um quadrado, tá? Então, nos dois casos eu considerei correto. Então, a justificativa da resposta, né, seria isso, porque daí a gente teria uma malha, né, de 6 por 4, de 1,5 por 1,5. E a última, se um ponto interno da sala foi medido uma iluminância de 500 lux e a iluminância externa é de 10.000 lux, qual a contribuição de iluminação natural nesse ponto? Então, a gente vai fazer lá 500 lux dividido por 10.000, que é o que tem lá fora, 0,05 vezes 100. Então, a gente tem uma contribuição de 5%. Aí a questão 7. A incidência do sol direto torna-se uma condição absolutamente inadmissível, uma vez que causa contrastes excessivos e, consequentemente, cansaço visual. A incorporação de elementos e artifícios de controle, sombreadores, torna-se imprescindível. Cite 4 elementos que podem ser utilizados para o controle da luz natural. Então, aqui, pessoal, vocês poderiam colocar os beirais, os brises, as varandas, as prateleiras de luz, os pátios internos, o átrio. Então, são todos artifícios para a gente ter esse controle da luz. Algumas pessoas colocaram shed, lanternim. No caso, gente, shed, lanternim são formatos de aberturas. E eles não necessariamente vão ser sombreadores, tá? Então, aqui no caso do sombreador, é o elemento que vai fazer o controle de luz através das aberturas, sejam elas aberturas zenitais ou aberturas laterais. Então, seja o elemento que vai proteger a janela ou o elemento que vai proteger a abertura que está lá no teto, né? O shed, o lanternim ou a claraboia. Poderia colocar a pérgola também é uma opção de sombreador. Aí a questão 8. Cite 2 vantagens de utilizar a estratégia de bandeja de luz nas aberturas laterais. Então, a bandeja de luz ou prateleira de luz, né, é o elemento que vocês fizeram a última atividade lá, que era o projetinho. Esse elemento, ele tem a vantagem de deixar mais uniforme a iluminação interna, de levar mais luz para as partes mais profundas do ambiente, por isso, né, que ele traz essa uniformidade.
E também ele sombreia uma boa parte da janela, não deixa entrar luz direta na edificação, não causando ofuscamento. Então, vocês poderiam colocar qualquer uma dessas vantagens, tá? Até, gente, teve um monte de gente que escreveu, eu não sei, alguém deve ter passado a resposta escrito errado, e daí um monte de gente escreveu lá errado. Tipo assim, a prateleira de luz estava escrito lá, que ela protege a parte inferior da janela. Daí um monte de gente escreveu a parte imediatamente interior. Era inferior, não interior da janela. E a última, questão 9, na abertura zenital a seguir, explique a função dos elementos externos 1 e 2. Então, aqui a gente tinha uma espécie de um lanternin, né? E a gente tem esses dois elementos. Então, o elemento 1 aqui, ele tem a função de fazer a reflexão da luz para dentro do ambiente. E o elemento 2, ele tem uma função de sombreador, né? E aí ele evita a entrada de luz direta para dentro da edificação. Teve bastante gente que respondeu que os dois são elementos sombreadores. Esse daqui, gente, para as condições da insolação que está mostrando no desenho, ele não é sombreador, ele não está fazendo sombra em nada, né? Ele está fazendo reflexão de luz. O que está fazendo sombra é esse daqui, tá bom? Então é isso, gente. Eu só vou dar uma olhadinha naquela primeira questão ali, que eu acho que deve ter ficado sem marcar, e mando para vocês de novo a nota, tá? Vocês têm mais alguma pergunta sobre a prova? Bom, gente, então vamos para começar, né, o nosso conteúdo desse bimestre. Eu vou começar, gente, dando uma retomada em propriedades da luz, porque aqui na iluminação artificial, eu acho que esses conceitos são ainda mais importantes do que na iluminação natural, porque vocês vão ver que quando a gente vai escolher o tipo de lâmpada que a gente vai colocar na edificação, é muito importante que a gente entenda as propriedades que essa lâmpada tem. Então, eu vou retomar alguns conceitos que nós vimos já no outro bimestre. Então, uma parte vai ser bem uma revisão, mas eu também vou adicionar algumas informações que não tinham aparecido no primeiro bimestre, porque elas estavam relacionadas apenas com a luz artificial, tá? Então, algumas coisinhas aí do começo vão ser iguais, né? Bem parecidas, mas é legal para dar uma relembrada também. E aí a gente vai ver alguns conceitos diferentes também, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vimos já, né, que o conforto visual, ele é um conjunto de condições de um ambiente onde o ser humano vai desenvolver suas tarefas, né? Então, algumas tarefas, a gente tem uma exigência de precisão visual, de acuidade visual, né, que é a nossa capacidade lá de discernir detalhes muito maior. Então, nesse caso, a gente tem uma necessidade maior de uma quantidade maior de luz, né? E outros tipos de atividades não tem uma exigência tão grande, né? Mas a ideia é que a gente faça uma iluminação onde as pessoas elas não se esforcem muito para enxergar, que a gente não traga prejuízo à vista das pessoas e, no caso até de ambientes de trabalho, reduzir os riscos de acidentes. Então, é importante a gente pensar, né, que tanto na luz natural quanto na luz artificial, nós temos que dar para o nosso usuário esse conjunto, né, de condições para que ele enxergue bem nesse ambiente. Então, no caso, né, como a gente vai estudar agora iluminação artificial, durante o dia é importante que que a gente tenha também a luz natural. E que, se for necessário, ela seja apenas um complemento, tá?
Agora, durante o período da noite, aí a iluminação artificial é a nossa única alternativa, né? E aí a gente precisa ter uma iluminação correta, com a quantidade correta de luz, para que as pessoas fiquem confortáveis, para que as pessoas, no caso, né, de ambientes de trabalho, consigam trabalhar, né, sem causar esse esforço. Então, o cálculo da iluminação artificial também é muito importante. A gente escolher as cores certas para as lâmpadas também é importante. Tem várias características que a gente vai ter que observar para que a gente faça a escolha correta da nossa iluminação. Então, hoje em dia, a maior parte dos ambientes, né, eles são iluminados artificialmente. E como eu falei para vocês bastante no bimestre passado, é interessante se a gente conseguir fazer a iluminação natural durante o dia, porque isso, além da economia de energia, é algo interessante para o nosso corpo, né? O nosso corpo tem um ciclo circadiano e ele tem toda essa relação com o sol, né? Com o fato, né, do sol ficando mais forte, depois vai enfraquecendo e vai chegando à noite, e a maneira como o nosso corpo vai produzindo os hormônios, né? Então é legal se a gente puder ter esse contato com o externo. Mas pode ser que a gente tenha que complementar com a luz artificial, né? E de preferência que ela não seja durante o dia a nossa única opção, né? E aí durante a noite, aí sim a gente tem que dar, né, condições de trabalho com luz artificial. E a gente tem que lembrar lá, né, que a luz artificial é um dos sistemas que mais consome energia nas edificações, né? Então, eu preciso ter uma boa iluminação, mas durante o dia eu posso fazer essa economia. Então, é importante uma boa iluminação para a produtividade, né? Por isso que muitas vezes até a gente vai falar bastante disso durante esse bimestre, mas a própria cor da luz, ela influencia nisso, né? Então, a luz mais branca é algo que faz com que o nosso corpo ele fique mais produtivo, mais ativo. E uma luz mais amarelinha, ela já nos dá uma sensação de relaxamento, de que a gente tem que, né, relaxar, nossos hormônios já começam a produzir melatonina, e aí a gente vai para esse estado de relaxamento. Então, lembrando lá, né, que a luz, a gente acabou de falar ali no exercício da prova, né, mas ela é uma onda eletromagnética, e aí ela vai excitar, né, o nosso sistema olho-cérebro. Então, os nossos olhos, eles vão captar essa luz, vão mandar a mensagem lá para o nosso cérebro, e o nosso cérebro manda uma resposta visual para a gente, tá? Isso acontece muito rapidinho, e a gente não percebe, né, que há essa seria ali esse tempo, né, de leitura. Então, a gente tem isso acontecendo no nosso corpo o tempo todo. E nós vimos agora ali também, né, que a luz, ela não precisa de um meio para sua transmissão, então ela passa através do sólido, do líquido ou do gás, mas ela se reproduz mais eficiente ainda no vácuo, que é onde a gente não tem, né, nada para absorver essa energia radiante. E aí nós vimos que de toda a radiação, um pedacinho bem pequenininho é luz, né, que é o espectro visível. Então aqui nós temos os diferentes comprimentos de onda, raios gama, raios X, né, ultravioleta, luz, infravermelho, e as ondas de rádio. E aí a gente tem nesse pedacinho aqui, nesse comprimento de onda, a luz. Além disso, nós vimos também que a luz ela se divide em diversas cores. Então, cada comprimento de onda a gente enxerga uma cor diferente. E isso daqui é bem importante no caso da iluminação artificial, porque a luz do sol ela tem todos os espectros, mas a luz artificial não. Então, algumas lâmpadas elas têm apenas algumas cores, e isso pode trazer uma distorção
das cores dos objetos para a nossa visão. Então, é isso que eu falei ali, da impressão da cor, né? A maneira como eu enxergo um objeto, né? Ela vai ter relação com a luz que está iluminando esse objeto, né? De que maneira esse objeto está refletindo, transmitindo e absorvendo essa luz. Então, no caso da luz do sol, como ele tem todos os espectros, quando a gente tem algo que é iluminado pela luz do sol, nós temos a certeza de que aquele objeto ele é daquela cor. Agora, quando é uma lâmpada artificial, às vezes acontece dela não ter todos os espectros. Então, tem lâmpadas que são formadas só por espectro azul, verde e amarelo, por exemplo, né? É muito carente no vermelho. E aí ela acaba distorcendo a cor dos objetos. Tem lâmpadas que só tem espectro amarelo, né? Deixam tudo amarelado. Então, no caso da iluminação artificial, isso é muito importante que fique claro aí para vocês, né? Aquela questão de muitas vezes a gente vai numa loja, por exemplo, experimenta uma roupa lá no provador, e aí esse provador não tinha uma lâmpada que fazia uma boa reprodução da cor. E aí a gente, né, via lá a cor da uma camiseta, por exemplo, no espelho, e depois quando a gente sai no sol, a gente olha para a camiseta e ela tem um tom de cor diferente, né? Então, porque aquela lâmpada que tinha lá na loja, ela não estava reproduzindo de maneira correta as cores. E agora, então, vamos para as grandezas fotométricas. Algumas nós já vimos no bimestre passado, mas outras a gente não viu ainda. Então, a gente vai falar dessas 6 aqui: fluxo radiante, fluxo luminoso, eficiência luminosa, intensidade luminosa, iluminância, iluminância. Então, vamos lá. Primeiro, fluxo radiante. O fluxo radiante, ele é a potência da radiação eletromagnética que está sendo emitida ou recebida por um corpo. Esse fluxo radiante, ele pode conter tanto frações visíveis quanto frações não visíveis. Então, vamos supor que eu pegasse lá uma lâmpada, daquela lâmpada incandescente, aquela mais antiga que já praticamente sumiu do mercado. Aquela lâmpada, ela gerava tanto calor, que é o infravermelho, quanto ultravioleta, quanto luz. E ela produzia, né, uma quantidade muito grande, principalmente do infravermelho, né, do calor. Então, o que acontece? O fluxo radiante dessa lâmpada, ele era formado por todas essas frações. A única parte visível seria a luz, e o infravermelho, por exemplo, seria uma parte não visível. Então, aquela lâmpada tem um fluxo radiante, né? Ela produz, com a potência de energia que chega até ela produz vários elementos ali. E aí, dentro desse fluxo radiante, a gente tem essa parte que é visível, que ela é chamada de fluxo luminoso. Então, ela é o componente do fluxo radiante que está gerando a nossa resposta visual. E daí, o fluxo luminoso ele vai ser medido em lumens, tá? Então, essa unidade de medida aqui. Então, quando a gente vai escolher uma lâmpada, vocês vão ver lá nos catálogos, né, que a gente tem lá a quantidade de lumens que aquela lâmpada está produzindo. Quanto maior for a quantidade de lumens, mais luz aquela lâmpada vai produzir. Então, aqui, por exemplo, uma vela, ela produz em torno de 12 lumens. Essa luminária aqui, ela está produzindo em torno de 1000 lumens. Tá vendo que ela está iluminando aqui, mas o ambiente em volta é um pouco escuro. Um farol, ele pode iluminar lá com 48.000 lumens, tá? Então, esse fluxo luminoso, a quantidade de luz que a minha fonte está produzindo, vai ser medido em lumens. Quanto mais lumens, mais luz. Aí a gente tem uma outra grandeza que é a eficiência luminosa. Uma fonte de luz ideal seria uma fonte de luz que convertesse toda a sua potência em watts, ela convertesse tudo em lumens, tudo em luz.
né? A gente não tem ainda essa lâmpada perfeita, né? A gente tem lâmpadas hoje, como as lâmpadas de LED, que elas já são muito eficientes quando a gente compara com uma lâmpada incandescente, por exemplo, né? Mas ainda não é perfeito, né? Então a gente teria que converter toda a energia que vem em luz. E aí, então, para a gente comparar as lâmpadas, a gente utiliza a eficiência luminosa. Então, no caso, a unidade de eficiência vai ser lumens por watts. Então, eu vou analisar lá aquela lâmpada. Quantos lumens ela está produzindo com 1 watt? Né? Quanto mais lumens ela produzir com 1 watt, mais eficiente ela vai ser. Né? Ela está produzindo mais luz do que outros elementos com a potência que essa lâmpada está recebendo. Depois a gente tem aqui a intensidade luminosa, que é a luz se propagando em uma determinada direção. Essa grandeza, ela é medida em candela. O que acontece? Quando a gente tem lâmpadas que a gente diz que elas fazem uma iluminação difusa, que é igual a lâmpada da nossa sala de aula, ela tem uma intensidade luminosa igual para todos os lados. Porém, quando a gente pega, por exemplo, um spotzinho, que daí ele faz aquele facho de luz, ele tem uma intensidade luminosa maior naquele sentido do facho de luz e uma intensidade menor em outros sentidos. Vou voltar aqui um pouquinho. A mesma coisa, por exemplo, ó, tá vendo essa luminária aqui? Ela tem uma intensidade de luz muito maior aqui nessa direção do que em outras direções. O farol também, né? Se a gente estiver com o farol, a parte da frente dele virado para nós, a gente vai ter uma quantidade de luz. Conforme ele vai girando, né? A gente vai ter uma intensidade diferente. Então, tem lâmpadas que vão ter intensidades diferentes para cada direção, e tem lâmpadas que vão ter a mesma quantidade, que são as lâmpadas que vão fazer com que a gente tenha uma iluminação mais difusa. E agora os dois últimos conceitos, que são conceitos também que a gente já tinha visto, né, no bimestre passado, que são os conceitos de iluminância e de luminância. Então, vamos começar pela iluminância. Então, nós vimos ali atrás, né, que a lâmpada, ela produz uma quantidade de luz, que é o seu fluxo luminoso, em lumens. Então, a lâmpada, ela tem uma quantidade fixa de lumens que ela vai produzir durante a sua vida útil. Então, vamos supor lá que eu comprei uma lâmpada e ela está liberando lá uma quantidade de 3.000 lumens, tá? Então, ela consegue essa quantidade de luz. Esses 3.000 lumens, eles vão se distribuir no plano de trabalho, né, na área que está sendo iluminada. Então, a gente tem lumens por metro quadrado. Essa unidade de lumens por metro quadrado, ela também é chamada de lux, né? Então, a iluminância vai ser medida em lux. E ela vai variar de acordo com a distância que o meu plano de trabalho, né, que meu elemento que está sendo iluminado, quanto ele está distante da fonte de luz. Quanto mais perto eu estiver da fonte de luz, essa quantidade de lumens que a fonte está produzindo vai ser distribuída numa área menor. Conforme eu me afasto, né, do meu plano de trabalho, essa mesma quantidade de luz vai se distribuindo numa área maior. Como se a gente pegasse lá, a gente pode pegar a lanterninha do nosso celular, né, colocar ela lá em cima de um plano de trabalho, em cima de um caderno, em cima de uma mesa, e aí vocês podem observar. Se vocês deixarem a lanterninha do celular bem pertinho, ela vai distribuir toda a luz num espaço pequenininho. Se a gente for afastando o celular desse local, né, que a gente está iluminando, a área que ele vai distribuir a mesma quantidade de luz, ela vai se expandindo e a luz vai ficando cada vez menos densa.
Tá? Então, é isso que acontece com todas as fontes de luz, todos os tipos de lâmpadas que a gente tem. Tá? Então, a quantidade de lux, a gente mede lá com o luxímetro, tanto para luz natural quanto para luz artificial também. E depois nós temos a luminância. A luminância, ela é a medida física do brilho de uma superfície iluminada ou de uma fonte de luz. Então, é através da luminância que a gente enxerga. O que acontece? A minha lâmpada, ela solta lá uma quantidade de lumens que vai encontrar com a superfície e vai refletir para os nossos olhos. Então, isso que está acontecendo quando sai da lâmpada até chegar lá na superfície, a iluminância, e da superfície, a hora que ela iluminou a superfície, e isso foi para os nossos olhos, é a luminância. Então, aquela superfície, ela está brilhando, por isso nós enxergamos ela. Então, a luminância, ela está relacionada com a intensidade luminosa. Então, ela vai ser candela por metro quadrado. Tá? E a luminância, ela independe da distância que eu estou da superfície e da fonte de luz. Então, todas as pessoas vão enxergar aquele objeto com o mesmo brilho, independente da distância que elas estão. Então, vamos pegar um exemplo prático, né? Se a gente está lá na nossa sala de aula, e aí a gente vai usar o quadro como o nosso exemplo, tá? A nossa sala de aula, ela tem diversas lâmpadas, né? E a gente pode acender lá cada lâmpada com um interruptor diferente, né? Cada fileira de lâmpada com um interruptor diferente. Então, assim, se a gente pegar o quadro como a nossa superfície e a gente acender a fileira lá do fundo, o quadro, ele tá a uma certa distância lá dessa fileira do fundo. Em questão de iluminância, a iluminância vai ser baixa, porque a minha fonte de luz está muito distante, né, lá do meu quadro. Mas vai pegar lá no quadro e vai iluminar ele. Ele vai ficar com um certo brilho, que é o que vai permitir que eu enxergue o quadro. E aí, se eu estiver ali na mesa do professor, ou se eu estiver na última carteira, eu vou enxergar o quadro com o mesmo brilho, tá? Agora, se eu acender a primeira fileira mais próxima do quadro, a gente vai ter uma iluminância maior, consequentemente, a luminância vai ser maior também, porém, independente se eu estiver perto do quadro ou longe do quadro, eu enxergo o mesmo brilho da superfície. Beleza? Então, essa aqui é a diferença entre a iluminância e a luminância. E aí nós vimos que a luz, ela tem essa lei do inverso do quadrado, que está relacionado lá com a iluminância. Então, eu tenho a minha fonte de luz, ela ilumina com uma distância R1, ela ilumina uma área, e quando eu dobro a distância, eu quadriplico a área que ela ilumina, né? Então, a gente tem uma redução da densidade de luz na superfície. Mesma coisa que a gente viu ali na iluminância. E aí, então, a gente tem que o material, né, a superfície que está exposta à luz, cada material vai reagir de uma forma, né? Então, uma parte da luz vai ser refletida, uma parte da luz vai ser absorvida, e se o meu material for transparente ou translúcido, uma parte da luz também é transmitida. Se for um material opaco, a gente vai ter apenas reflexão e absorção. Então, parte do fluxo luminoso que incide nessa superfície, ele vai ser absorvido por ela, e isso vai definir a cor, né, dessa superfície que a gente está enxergando. Então, a quantidade de luz, né, os raios de luz que estão chegando até essa superfície. A superfície, ela vai absorver uma quantidade de luz, e a parte que ela reflete são os raios que vão fazer com que a gente enxergue aquela superfície com uma determinada cor.
Então, a luz refletida determina a aparência da cor da superfície. E aí, cada tipo de material vai ter lá as suas propriedades de reflexão, de absorção ou de transmissão. Tá? Não vou me alongar muito aqui, que essa parte eu já tinha mostrado para vocês, né? E é só fazer uma análise aqui, né? Do quanto absorve, o quanto reflete, o quanto transmite. Então, o que acontece? Se eu tenho lá uma lâmpada que ela recebe uma luz branca, que é formada por vermelho, verde e azul. E quando eu olho para essa parede, né? Eu vejo uma parede vermelha, isso quer dizer que essa parede ela está absorvendo os raios que são verde e azul, e ela está refletindo os raios vermelhos. Tá? E aí a gente está vendo essa parede vermelha. Então, cada lâmpada ela vai ter essa característica aqui, que é chamada de temperatura da cor. Isso daqui, no caso, a gente até falou um pouquinho disso na parte de iluminação natural, que era esse slide aqui, mas para lâmpada, né, para luz artificial, isso daqui é importantíssimo. Por quê? Na luz natural, a gente não tem controle, né, disso. Então, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, a gente tem uma luz mais suave e durante, né, esse período aqui da hora do almoço, a gente tem uma luz mais dura. No caso da iluminação artificial, nós que vamos escolher que aparência nós queremos que a luz tenha. Então, as cores quentes, as lâmpadas que têm cores quentes, são lâmpadas mais avermelhadas e elas vão ter uma baixa temperatura da cor. E as cores frias são lâmpadas mais azuladas, que vão ter alta temperatura de cor. Então, aqui, ó, nesse desenho, a gente tem lá as temperaturas. Tá vendo que tem esse casinho aqui na frente? É a unidade de medida que é em kelvins. Então, nós temos lá as lâmpadas mais avermelhadas, 1.200 Kelvin, 1.700, 2.800. Uma lâmpada de 3.000 Kelvin, ela já é uma lâmpada mais amarelinha, 3.800, né? 4.500, 5.000, 6.000, 7.000, 11.000. Quanto mais alta a temperatura, mais azulada é a lâmpada. Quanto mais baixa a temperatura, mais avermelhada ela vai ser. Isso nada tem a ver com a potência da lâmpada, tá, gente? Eu posso ter uma lâmpada mais amarelada que tem a mesma potência de uma lâmpada mais azulada. Mas depois a gente vai ver por que geralmente a luz amarela é mais fraquinha e a luz azul é mais forte, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos algumas cores, né? E a sua temperatura da cor correlata. Então, a cor da luz mais avermelhada lá vai ser em torno de 1.000 Kelvin. Ela mais amarelada, em torno de 3.000. Um branco, né, suave, em torno de 5.000. E depois ela já vai ficando mais azulada, né, 8.000, 10.000. Até aquelas lâmpadas de xenon, sabe? Que o pessoal põe no carro, que ela até é proibida, dependendo da intensidade. São lâmpadas bem brilhantes, bem azuis, né? Daí já é um azul brilhante. Então, a gente pode dividir ali entre as lâmpadas frias, as lâmpadas intermediárias e as lâmpadas quentes, né? Então, as lâmpadas frias são aquelas que vão ter uma temperatura da cor maior do que 5.000 Kelvin. As intermediárias, entre 3.000 e 5.000 Kelvin. E as quentes, as que têm temperatura menor do que 3.000. E aí, por que a gente tem essa, né, na nossa cabeça, muitas vezes, a sensação de que uma lâmpada amarela é uma lâmpada fraca e uma lâmpada azul, brilhante, é uma lâmpada forte? Porque isso combina com o tipo de iluminação. Então, se eu preciso de uma iluminação, né, com uma iluminância baixa, é mais agradável eu trabalhar com uma lâmpada mais quente, tá? Então, daí eu vou escolher uma lâmpada com uma potência mais baixa. Ou eu posso até usar uma luz intermediária, porque fica neutro. Agora, num espaço que precisa de uma baixa iluminância, eu colocar uma lâmpada muito azulada,
não fica natural, fica esquisito. E a mesma coisa acontece quando eu preciso de uma iluminância muito alta, uma grande quantidade de luz, aí eu vou trabalhar com a lâmpada neutra ou a lâmpada fria. Aí não fica legal eu colocar uma lâmpada amarela, tá? Então, por isso que a gente fica com essa relação. Então, geralmente, ambientes igual ambiente de quarto, né? Ele vai ter uma lâmpada mais amarelinha e ele tem uma iluminância mais baixa. E um ambiente, assim, de produtividade e tal, que precisa de uma grande quantidade de luz, já vai ter uma lâmpada mais azulada, tá? Mas é só essa relação. Não tem nada a ver, né, tipo, com a potência da lâmpada. Só pelo fato dela ser amarela, ela vai ter uma potência baixa, tá? Que geralmente na escolha é dessa forma que a gente vai escolher, tá? Então aqui nós temos, né? Ó, quando a gente tem lá a iluminação com uma luz mais quente, olha como fica mais, né, puxado pro amarelo, assim, um fundo mais amarelo, né? Então o vidro aqui, ó, ele tá mais pro roxinho, aí com uma lâmpada um pouco mais branca ele vai ficando mais azulado e um azul mais brilhante. Então a maçã aqui tá bem vermelhinha, que ela já fica um pouco mais escura, que ela fica bem escurona, tá? Então a gente vai tendo essa, né, dessa forma aí a luz, tá? A luz mais amarela, né, traz essa sensação, a luz neutra e a luz mais fria. Então, quando a gente vai escolher lá a nossa lâmpada, nós vamos olhar qual é a quantidade de luz que ela produz, quantos lumens. A gente vai olhar qual é a eficiência luminosa dela, então quantos lumens ela está produzindo por watts. Nós vamos olhar qual é a temperatura da cor que essa lâmpada tem. E nós vamos olhar uma outra característica, que é o índice de reprodução de cor, que é o IRC, que é uma escala qualitativa que vai nos dizer se aquela lâmpada ela tem uma boa reprodução de cor ou não. Então, o índice de reprodução de cor, ele vai dar uma nota para a lâmpada, que é uma nota que vai de 1 a 100. Quanto melhor for a reprodução de cor, mais perto de 100 vai ser a nota dessa lâmpada, tá? Nem todo ambiente ele tem a necessidade de que a gente tenha um ótimo índice de produção de cor, porque isso encarece também a lâmpada, né? Mas a gente sempre busca, né, uma lâmpada que ela tenha um índice de produção de cor pelo menos razoável ali, dependendo da situação. Mas, por exemplo, a iluminação de uma rua, ela não precisa ter um bom índice de produção de cor, né? Então, daí a gente vai analisando de acordo com o ambiente que a gente está trabalhando. Então, geralmente, né, vou começar aqui de baixo, ó. O pior grupo de reprodução de cor, que seria o grupo 4, ele estaria ali numa nota entre 20 e 40. Então, a reprodução de cor é desprezível no ambiente, né? O tipo de ambiente que a gente está aplicando essa lâmpada. Como na iluminação pública, né? Que foi o que eu falei agora. O grupo 3 seriam lâmpadas que têm o IRC entre 40 e 60. Então, para ambientes onde eu não tem importância a reprodução de cor, mas eu também não quero que fique totalmente distorcido. Depois o grupo 2, entre 60 e 80, locais onde eu tenho uma reprodução de cor moderada, então dependendo do tipo de escritório, as indústrias em geral, né, uma escola, uma loja que não tenha relação com cores. E depois eu tenho as classes mais altas, ali entre 80 e 90 ou maior do que 90. Então, geralmente, na maior parte dos ambientes, a gente trabalha aqui, ó, acima de 80. Então, quando a gente precisa de um bom julgamento de cor, então, numa indústria têxtil, numa gráfica, numa loja de roupa, de sapato, né, que tem essa relação com as cores, num museu, num hospital, numa residência, num hotel, então, geralmente a gente trabalha acima de 80. E se for uma situação que eu preciso ter um controle de cor muito apurado, daí eu vou escolher ali uma reprodução de cor maior do que 90, tá?
Mas geralmente vocês vão ver nos catálogos que as lâmpadas vão estar ali entre 80, 85, né? E é o que a gente mais usa nos ambientes comuns. E aí o que acontece aqui é a influência, né, da cor da luz na cor dos objetos. Então, se a minha luz ela acaba tendo um espectro totalmente amarelo e ela ilumina objetos de diferentes cores, ela pode distorcer, né, a reprodução da cor. Então, se eu tenho lá um objeto azul e ele é iluminado por uma luz totalmente amarela, né, que a composição dela é amarela, eu vou ver um púrpura claro ao invés de ver o azul, tá? Ou no caso aqui, né, se a luz ela for composta por espectros vermelhos e eu ilumino um objeto amarelo, eu vou ver esse objeto um laranja avermelhado. Então vejam que não é nada assim, tipo, o objeto é amarelo, eu vou ver ele azul, né? Ou ele é vermelho, eu vou ver ele verde. Não, eu vou ver tons parecidos das cores, mas eu vou ter nessa oscilação. Então, o vermelho iluminado pelo amarelo, eu vou ver uma cor mais alaranjada. Vermelho iluminado pelo vermelho, vou ver vermelho, né? Azul já vai ficar um vermelho mais azulado e verde um vermelho mais amarelado. Tá? Então, eu posso ter essas pequenas mudanças nos tons de cores. E aí, a última parte aqui, que a gente já viu também, que eu vou só dar uma relembradinha, é a questão, né, das cores das superfícies. Aqui na luz artificial é muito importante essa questão. Tá? Então, quanto mais próximo do branco forem as superfícies, o teto, as paredes, o piso, a gente vai ter mais reflexão. E quanto mais próximo do preto, a gente vai ter menos reflexão. Tá? Então, no caso da luz artificial, por que é muito importante essa questão? Porque quanto mais claras forem as superfícies e mais reflexões elas fizerem, menos lâmpadas eu vou precisar, eu vou gastar menos luz, vou gastar menos energia. Então, sempre que a gente for fazer um ambiente que ele precisa de uma boa quantidade de luz, nós vamos escolher pintar principalmente a superfície do teto de branco, tá? Para que a gente consiga economizar na quantidade de lâmpadas que a gente vai colocar nesse ambiente. Então, o teto, né, e o forro, a gente sempre vai optar pelas cores mais claras, o mais próximo do branco possível, porque a gente deixa o ambiente mais uniforme, a gente aumenta a quantidade de luz com a superfície clara, a gente reduz problemas de sombras, de ofuscamento. Nas paredes, né, a gente viu que já elas são secundárias em relação ao teto. Pode ser que nas paredes eu tenha que fazer um fundo parecido com o fundo da superfície de trabalho, para que eu não tenha muita oscilação ali no trabalho do meu olho, para que ele não tenha muitas diferenças acentuadas entre essa cor do plano de trabalho e o fundo. E o piso é o que menos importa para nós, porque ele já está abaixo do nosso campo de visão, abaixo do nosso plano de trabalho, então ele influencia muito menos na iluminação. Tá? Então, a superfície do teto é onde a gente precisa colocar, né, a maior quantidade ali de reflexão, então as cores mais próximas do branco. Pessoal, então, por hoje é isso, tá? Para a gente dar uma relembradinha aí nesses conceitos, né? Alguns conceitos novos aí também. Então, é importante que vocês tenham aí em mente esses conceitos que eu mostrei hoje, para depois a gente aprender, né, essa questão das escolhas das lâmpadas, tá? Então, a gente viu ali, né, a quantidade de luz que a lâmpada produz, que são quantidades em lumens, a eficiência dessa lâmpada, então, quantos lumens ela está produzindo por watt. Também é importante que a gente analise daí a temperatura da cor dessa lâmpada e que a gente analise o índice de produção de cor dela. Então, esses 4 conceitos, eles têm que estar claros aí para vocês, porque vocês vão precisar entender isso. A gente vai fazer alguns exercícios depois.
E vocês vão precisar escolher as lâmpadas em função dessas 4 propriedades, tá? E essa questão também das cores das superfícies, vocês vão ver que isso entra nas nossas contas e isso influencia nas quantidades de lâmpadas, tá? Então, também é algo importante aí que tem que ficar gravado aí na cabeça de vocês. Alguma dúvida? Bom, pessoal, então, parar aqui de gravar.